Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Vamos pegar esse texto e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus na conotação para que sejamos salvos. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, está totalmente relacionada à misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nossa destruição, nossa ida para o inferno, seria, na verdade, a única opção por quem somos. Por melhor que sejamos, por mais que tenhamos ou que encontremos em nós inúmeras virtudes, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no que diz respeito à misericórdia de Deus, o texto diz 3 coisas nos 2 versículos que lemos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Então ela é forte o suficiente para consumir aquilo que nos consumiria. Ela não tem fim. Ou seja, você vai morrer e a misericórdia do Senhor vai continuar, certo? Então ela não tem fim, pelo menos para nós. E ela também se renova, ela não se repete. Ela se renova. É como se ela tomasse a intensidade de acordo com a necessidade que temos para aquele dia cujo qual nós estamos vivos. Lucas, no capítulo 1, no verso 50, diz também algo que corrobora com isso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obviamente, ela foi sobre os nossos avós, ela foi sobre os nossos pais, ela está sendo sobre nós, ela será sobre os nossos filhos, ela será sobre os nossos netos, até tudo isso findar. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus se ausentar, nós somos consumidos. A causa de não sermos consumidos, destruídos, é a misericórdia de Deus. E um Deus tão misericordioso deveria nos ensinar uma coisa. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escute só. Olhe bem o que diz esse texto. Jesus está dizendo a esse texto para um grupo de pessoas que estavam indignadas porque Jesus estava comendo na casa do Levi, o discípulo que depois receberia o nome de Mateus. Jesus está dizendo, olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa e aprendei o que quer dizer misericórdia, é o que eu quero. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vão para casa e descubra que se eu pensasse o que você pensa sobre os outros a respeito de você, você seria consumido. Se vocês acham que eu não deveria estar na casa do Levi, eu quero dizer uma coisa a vocês, Deus não deveria estar na sua casa, na sua vida, para te salvar. Jesus está dizendo, vocês gostam muito de receber a misericórdia de Deus para ser salvo.
Mas quando chega na hora de replicar isso e desejar que o outro, que não é muito o seu afeto, que não é muito do seu agrado, certo? Também vai ser salvo, isso lhe incomoda. Então nós vimos aqui que no quesito misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela não se repete, ela não tem fim, ela é a causa de não sermos consumidos e ela também é algo que precisa ser aprendido com Deus. Você recebe? Então replica. Só que essa misericórdia, meus irmãos, que nós precisamos todos os dias, que se renova toda manhã, que não tem fim e que precisa ser replicada, é só um modelo de misericórdia. É a misericórdia que diz respeito à nossa salvação. Ela é a única? Não. Tem uma outra misericórdia, que essa misericórdia nós não deveríamos precisar dela com a mesma intensidade que a primeira que eu citei. A próxima misericórdia, ela não é a causa de nós, não sermos consumidos pelo pecado cujo qual está sobre nós. Ela é a misericórdia que nós vamos ter que acionar todas as vezes que fazemos uma besteira. Todas as vezes que fazemos algo errado, nós vamos precisar da misericórdia de alguém, que pode ser revelada na paciência, na tolerância, que pode ser revelada na ajuda, no acolhimento. Mas aí eu pergunto a você, essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Não. Essa misericórdia não tem fim? Não. Essa misericórdia se renova a cada manhã? Não. Essa é a misericórdia que nós não deveríamos precisar dela. Ela existe, mas não deveria ser acionada, porque ela precisa ser acionada todas as vezes que fazemos algo que não deveria. Será que eu precisaria da misericórdia para manter meu casamento? Sim ou não? Me ajuda aí, prega comigo, arrisca e chuta. Deveríamos precisar da misericórdia ou vamos precisar dela para manter nosso casamento? Sim ou não? Sim. Mas devemos precisar dela todo dia, toda semana, toda hora, todo mês? Para criar seus filhos aos pés do Senhor, para ensiná-los no caminho certo, você vai precisar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Todos os dias? Não. Todas as horas? Não. Em todas as situações? Não. Essa é uma misericórdia que nós não devemos precisar todo dia. Não deveríamos. Quem precisa dela todo dia vai viver o divórcio ou um casamento desgraçado. Quem precisa dessa misericórdia todo dia para criar seus filhos vai ter filhos desobedientes, rebeldes e distantes. Quem precisa da misericórdia de Deus todos os dias para ganhar dinheiro está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus para ganhar dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Claro! Mas todo dia? Toda hora? Em todas as situações? Não. Você precisa da misericórdia de Deus para escolher suas amizades? Sim ou não? Mas para todas elas? Não.
A misericórdia, eu estou cansado de ver gente que para tudo precisa da misericórdia de Deus. Precisa da misericórdia do cônjuge, porque só faz besteira com o cônjuge. Precisa da misericórdia dos pais, da misericórdia dos amigos, da misericórdia do governo, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Pelo amor de Deus. Você, presta atenção, não quero. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu traí minha mulher e que agora não tem misericórdia? Tem. Se ela quiser te dar misericórdia. Que se ela não quiser, não vai ter misericórdia. Ah, pastor, então ela vai para o inferno. Não sei. Entendeu? Porque você acabou de colocar ela no inferno porque ela não te deu misericórdia. Você não deu misericórdia para ela. Discute isso lá com o chifrudo. Isso é um assunto muito sério. Porque a misericórdia de Deus, né, para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões, a Bíblia garante, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, ela é de geração em geração e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas para procurar uma igreja para congregar, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa observar a liderança, observar o pastor, observar a estrutura, observar tudo, e aí você vai para lá. Para arrumar uma amizade legal, sincera, decente, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa de critério, de valor, de princípio, de tudo, para você escolher um amigo, para você educar seu filho. Estou cansado de ver filho que é uma bênção longe dos pais. Tira o menino de perto da mãe e do pai. O menino não faz bagunça, o menino senta, o menino não corre, o menino não grita, o menino não faz malcriação. Botou os pais perto. Parece que o inimigo vem junto com os pais. Você consegue entender isso? A misericórdia de Deus, para não sermos consumidos, é para ser usada quando? Quando? Todos os dias. Porque sem ela nós seremos, mas a misericórdia de Deus, que entra em cena para nos defender, muitas vezes, ou na maioria, de problemas criados por nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de misericórdia para resolver essas coisas que você precisa? Se você precisa dessa misericórdia na mesma intensidade da primeira, eu quero te dar um aviso, como pastor. Mude. Tome uma outra postura, para que você aprenda a lidar com as decisões dessa vida com mais sabedoria. Preste atenção. Se você é cristão, vive em Cristo Jesus, essa primeira misericórdia para você não ser consumido está garantida, sim ou não? Se você morrer, você vai para a glória com Cristo Jesus. Amém? Agora, essa misericórdia não te garante uma vida satisfatória, prazerosa nessa terra. Quanto menos você usar a misericórdia para viver aqui, melhor será sua vida em todas as instâncias, quer com negócios, quer com seus filhos, quer com seu cônjuge, quer com suas amizades, quer com seus relacionamentos interpessoais. Então, pastor, como é que eu faço para minimizar a minha necessidade de ter esse segundo modelo de misericórdia? O primeiro não tem jeito. O primeiro, por mais certinho que você seja, certo? Por mais ajustado que você seja, por melhor marido que você seja, por melhor filho, por melhor
pai, você é um cidadão de bem, paga todos os seus impostos, você não trai a sua esposa, você é o funcionário exemplar da companhia, você é o melhor crente da igreja. Pois é, nada disso te dá direito a vencer, a consumir aquilo que te consome ou que pode te consumir no quesito pecado. A única coisa que pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você vive uma vida certinha com Cristo? Legal. Você vive uma vida bagunçada com Cristo? Tá certo. Qual é a diferença entre você e você? É que a sua vida legal, que você vive com Cristo, coloca você num estilo de vida ajustado e agradável. O outro pode até ter coisas que você não tem, mas pela vida desajustada que vive, sempre lhe parece que está faltando alguma coisa. Mas se os dois estão na igreja e são capazes de morrer numa velocidade, certo, que seja suficiente para se acionar a misericórdia, os dois são salvos. O problema de quem não traz uma vida lutando o tempo inteiro para ser ajustada é morrer de morte súbita. Esse indivíduo pode não ter tempo de acionar essa misericórdia. E por não ter buscado viver uma vida íntegra, eu não posso dar a ele uma sentença, mas eu posso dizer que corre o risco desse indivíduo acabar ter se perdido. Então, como é que eu posso? Pastor, como é que eu posso evitar de usar essa tal de misericórdia aí para corrigir as minhas coisas? Eu vou rapidamente conversar com vocês sobre Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vou ler ele todo e depois eu volto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Volta no verso 1. Filho meu, vamos começar daqui. Filho meu. Vamos lá. Se eu perguntasse a você quem é seu pai, provavelmente você diria o nome próprio dele. Se eu perguntasse a você, ele está vivo ou morto? Seu pai é vivo, Geraldo? Não. Seu pai é vivo, Osias? Sim. Geraldo tem um pai morto, Osias tem um pai vivo. É obviamente que nós estamos falando de uma paternidade terrena. Mas o texto não está falando de um pai biológico. O texto está dando ao ouvinte a informação de que ele é filho. Então, no que diz a Deus, seu pai está vivo e seu pai está vivo. Os dois têm pai vivo, porque Deus está vivo e no trono de sua glória. Então é muito importante que você entenda que a informação primeiro quer dizer quem é meu pai. Isso parece simples, mas não é não. Talvez eu não tenha muito tempo para explicar isso hoje. Mas se eu perguntasse a você, ou se você me perguntasse, vamos lá fazer o contrário. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Quem é seu pai? E eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você?
essa frase. Tenta imaginar agora, iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: e cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, nunca esqueça quem é seu pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Ah, tá falando que seu pai é Deus? Por quê? Não estou falando porque eu me sinto filho dele. E eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão, Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas? Sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho? Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não. Mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você. Para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação ficar feia, quando tudo parece estar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu a sua porta, você tem Deus como Pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser... A tentação se inicia com a frase: se tu és... Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho... Ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação. A certeza pela dúvida. Se tu és o... Como se eu sou? Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas.